Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic One Piece ou Sol Logístico dos Chapéus de Palha. Capítulo 421. A Luta dos Ruivos. Eles navegaram pela colorida ponte do arco-íris. Logo, a cena do Reino Yang se revelou lentamente diante deles. A primeira coisa que se avistou foi uma costa com uma praia. A água cristalina de nascente jorrava de um buraco em uma árvore, e de cima para baixo, camada após camada, descia em cascata como uma cachoeira na baía. Quanto ao motivo de haver uma praia em uma árvore, isso foi formado por incontáveis anos de erosão. Doa explicou-lhes. Durante a viagem, o grupo já havia obtido algumas informações sobre Elbaf com os gigantes. Comparada à própria ilha com suas montanhas nevadas contínuas, a árvore do tesouro Adam quase poderia ser considerada o verdadeiro núcleo deste país. O motivo pelo qual a camada intermediária era chamada de Reino Yang era porque esta era a área mais extensa que podia receber luz solar. O reino inferior, devido à sombra dos densos galhos e folhas da camada intermediária, também era chamado de o lugar onde o sol desaparece, o primeiro mundo. Ao ouvir esse nome, Reiner não pôde deixar de começar a imaginar. Talvez em uma era muito distante, os gigantes tivessem vivido na ilha abaixo? Acontece que mais tarde, a árvore do tesouro onde Adão cresceu bloqueou a luz do sol. O reino inferior, que não recebia luz solar, foi então abandonado, e os gigantes tiveram que se mudar para a árvore para viver. Ou talvez alguém já soubesse há muito tempo a verdade sobre a elevação do nível do mar, e o propósito de Adão ter plantado a árvore do tesouro fosse, em primeiro lugar, um dos meios de abrigar a raça dos gigantes ou todas as raças do mundo no futuro, no dia em que o mar subisse e engolisse o mundo. Ao pensar nessas coisas, a mente de Reiner começou a divagar para inúmeras outras associações. Se o nível do mar subisse naturalmente nesse ritmo lento todos os anos, para ser sincero, ele não se daria ao trabalho de se preocupar. Quando o mundo afundasse, suas cinzas já teriam virado pó. Mas há 800 anos, ocorreu um desastre muito real e de grandes proporções. O nível do mar subiu 200 metros de uma só vez, inundando assim a maior parte da terra. E se algo assim acontecesse novamente em breve? Se o nível do mar subisse mais 200 metros, além da linha vermelha, praticamente não restaria nenhum outro continente no mundo. E inúmeras premonições e informações potenciais constantemente lhe diziam que o grande desastre de 800 anos atrás realmente aconteceria novamente. E não estava longe de acontecer. Armas ancestrais? Receio que não seja tão simples quanto um desastre causado pelo homem. Seja a frase de Roger na época, chegamos cedo demais, ou a de Heilig, sabemos toda a verdade, mas mesmo que a expliquemos, você não pode fazer nada agora. Tudo isso levou Reiner a pensar na possibilidade de um desastre natural. Ele também não era onipotente. Mesmo que possuísse uma força incomparável, ainda assim pareceria insignificante diante de alguns desastres naturais. Por exemplo, o planeta parar de girar, os polos magnéticos da Terra se inverterem, um tsunami apocalíptico desencadeado por um fenômeno astronômico com um ciclo de milhões de anos. Havia muitas coisas que poderiam deixá-lo impotente. Os líderes estão de volta. Capitão Dorre, Capitão Broge. Alguns gritos apaixonados trouxeram Reiner de volta a si. Ele olhou em volta e viu várias crianças gigantes brincando na praia. Quando o grande arco de Eric foi revelado na ponte do arco-íris, eles acenaram e ovacionaram os guerreiros que retornavam. Bem, o futuro se encarregará de si mesmo. Na pior das hipóteses, irei morar numa ilha flutuante. Quando chegar a hora, haverá um jeito. Reiner afastou os vários pensamentos que lhe passavam pela cabeça, acenou com a mão e convocou alguns homens peixe mortos-vivos para prepararem o desembarque. Como recolher as velas e lançar a âncora. Vou avisar o chefe Shanks que os dois capitães voltaram. Eu também. Na praia, dois garotinhos com sorrisos no rosto voltaram correndo. Os demais cercaram a costa para receber os guerreiros de volta, incluindo alguns outros gigantes que estavam por perto. Pelas suas expressões ansiosas, era possível perceber que em termos de costumes ferozes e corajosos, aquele lugar era ainda mais imponente que a ilha de Kuja. A âncora foi lançada e a passarela foi baixada. Os membros dos piratas guerreiros gigantes desembarcaram. O grupo de Reiner e a tripulação de Kid também deixaram o navio. Hehe. Pelo visto, a ruiva ainda está por aqui. Um canto da boca de Kid se curvou num sorriso irônico, com um olhar perigoso nos olhos. Estão prontos, irmãos. Depois de hoje, com certeza haverá um lugar para nós no trono dos 4 imperadores. Ignorando os olhares dos outros, Kid acenou com a mão e, acompanhado de seus subordinados, caminhou em linha reta, com seu casaco vermelho, pontudo e peludo esvoaçando ao vento. Killer, usando uma máscara, tinha 2 foices curvas no dorso das mãos que brilhavam com uma luz fria. Ele seguia Kid em silêncio. Hitwire e os outros membros do grupo também o seguiam. Ei, espere um minuto. Você vai sair brigando com eles assim que chegar? Nami gritou ansiosamente. Ela não esperava que a tripulação de Kid, que mal havia falado durante a viagem, sem sequer um cumprimento, iniciasse um conflito assim que chegassem a Elbaf. Aquele era território alheio. Ao perceber que o outro estava ignorando completamente suas palavras, ela se virou e lançou um olhar suplicante para Reiner. Reiner deu de ombros, indicando que também estava impotente. Ele não tinha a intenção de impedi-los, nem poderia. O objetivo da vinda do garoto era encontrar o Ruivo. As 2 tripulações piratas já tinham um histórico de inimizade.
Isso era algo que eles precisavam resolver entre si. Ele não tinha motivos para interferir. Após tomarem conhecimento do passado entre a Ruiva e a tripulação do Kid, até mesmo os piratas guerreiros gigantes cederam às suas ações. Segundo eles, qualquer disputa poderia ser resolvida com um grande duelo. Contanto que os dois lados não agissem de forma imprudente e destruíssem sua cidade natal, eles não interviriam. A justiça pertence somente ao lado vitorioso. O deus de Elbaf testemunhará tudo isso. Gababababa. Não morra tão facilmente, garotinho. Dor e Brode riram heroicamente. Embora tivessem estado juntos por pouco tempo, o temperamento feroz, combativo, inflexível, arrogante e mal-cheiroso de Kid era, na verdade, bastante simpático aos olhos dos gigantes. Nas palavras de Reiner, era como diz o ditado, os semelhantes se atraem. Era perfeitamente natural que um bruto e outro bruto se afeiçoassem um ao outro. Quanto a Ruiva, Dorri e os outros estavam ainda menos preocupados. O melhor resultado seria se Kid sobrevivesse. Eles caminharam até o tronco da árvore e compreenderam mais profundamente a imensidão da árvore do tesouro, Adão. Esses galhos entrelaçados, mesmo para a raça dos gigantes, eram um lugar onde podiam viver. Para Reiner e os outros, eram como uma massa de terra. Cada galho era tão grosso quanto o manguezal de Yarukiman que tinham visto no arquipélago de Sabaldi. Nas planícies abertas, uma após a outra, erguiam-se casas altas de madeira, formando uma aldeia. E em alguns lugares com vegetação densa e fina, essas casas de madeira eram construídas ou suspensas nos galhos por grossas cordas de cânhamo. O verde e a luz do sol eram os temas predominantes. Caminhando pela estrada, um após o outro, o aroma da grama e das árvores os envolvia, trazendo uma sensação de paz. Assim que chegaram ao reino Yang, um gigante foi imediatamente à biblioteca da coruja para informá-los da chegada do bando do Chapéu de Palha. Reiner e os outros estavam se preparando para ir com Robin encontrar Saul em breve. Nesse momento, ele estava a caminho de assistir à briga entre as duas ruivas. Ao mesmo tempo em que aterrissavam no reino Yang, em uma taverna no interior da vila, um grande grupo de piratas bebia alegremente, com o som de risadas ecoando até o céu. Do lado esquerdo do bar estavam os membros dos Piratas do Ruivo. Do lado direito, os da Guilda da Cruz. Ruivo e Bug estavam sentados lado a lado no meio. Nas diversas mesas do salão, também dividido em dois lados com os dois servindo de divisa, estavam sentados vários dos membros mais jovens das duas tripulações piratas. Um grupo de subordinados de Bug estava do lado de fora da porta e das janelas, observando a cena lá dentro, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Capitão Bug. Pensar que ele está bebendo com Ruivo como se fossem irmãos. Droga. Eu queria poder entrar também. Ao observarem o Senhor 13 e os outros quadros bebendo e conversando lá dentro, os rostos dos subordinados de Bug se cobriram de lágrimas de inveja. E neste momento, chefe Ruivo, os capitães voltaram e trouxeram a tripulação do Chapéu de Palha e a tripulação do Kid. Duas crianças gigantes com rostos radiantes de alegria surgiram correndo por trás, gritando. A atmosfera de risos e brincadeiras na taverna também foi interrompida por isso. Todos viraram a cabeça para olhar para fora. O silêncio reinou por não mais que 2 segundos. Bang! Yazop bateu com a mão grande na mesa, o rosto iluminado por um sorriso irreprimível. Em outras palavras, eles também estão aqui, Luffy e Usopp. Uau! Será que finalmente vamos ver o Luffy? Lucky Hole se levantou com um sorriso e deu uma mordida no pedaço de carne que tinha na mão. Hahaha! E a Uta? Só de pensar em vê-las já me deixa um pouco animada. Sim, mas pensando bem, o que há com a turma do Kid? Ongo esboçou um leve sorriso, abriu os braços e encostou-se no balcão. Virou a cabeça para olhar a figura ao seu lado. Eu digo, não me diga que ele está aqui para se vingar de você. Quem sabe? A fumaça rodopiava e subia. Ben Beckman, com um cigarro na boca, disse despreocupadamente. Em comparação com a tripulação de Kid, ele agora estava mais preocupado com Luffy e sua tripulação. O careca Bon Punch entregou sua taça de vinho ao macaco monstro que estava em suas costas e deu uma risadinha enquanto acariciava o ombro de Beckman. Não fale como se isso não tivesse nada a ver com você. Da última vez, você quebrou o braço dele. Os jovens de hoje em dia são muito impacientes. É dever de um adulto mais velho dar uma lição nesses pirralhos arrogantes. Beckman ainda fumava seu cigarro. Um canto de sua boca se curvou levemente. Ele pousou a taça de vinho e, em vez disso, pegou o rifle que estava encostado no balcão, apoiando a coronha no ombro. É melhor ele não estragar a diversão numa hora dessas. Do contrário, só lhe resta rezar para que eu esteja de bom humor o suficiente para deixá-lo escapar. Hahaha. Beckman é tão assustador. O que você acha, chefe? Vamos nos apressar e sair. Lucky Rose perguntou com um sorriso. Só então o Ruivo finalmente fez um movimento. Ele sorriu levemente e agarrou o punho de sua espada grifo e se levantou do balcão. Espere um minuto, Shanks. O Chapéu de Palha tem uma rixa comigo. De repente Bug falou ressentido. Ele saltou da cadeira e bloqueou a visão de Ruivo, com uma expressão furiosa enquanto gritava. Eles me fizeram ficar em Impel Down por tanto tempo. Eu ainda não acertei as contas com eles. Você não vai protegê-lo, vai? Nem você vai me fazer esquecer isso. Lord Bug. Para declarar de fato que ele não vai dar atenção ao Ruivo. Isto é verdadeiramente. Os piratas do lado de fora da porta, ao ouvirem isso, olharam chocados. Cobriram a cabeça com as mãos e lágrimas de emoção escorreram por seus rostos. Gritaram. Que ousadia, Lord Bug!
Como era de se esperar do homem que irá se apoderar do One Piece? Que tipo de veneno aquele cara, Bug, deu para eles? Ao lado do bar, Crocodile lançou um olhar de desdém para aquele grupo de subordinados, com um charuto no canto da boca e a fumaça rodopiando, cobrindo parcialmente seu rosto. Embora tenha sido ele quem propôs e agiu, e quem se uniu a Hawkeye e Moria para propor a criação da Guilda da Cruz, por algum motivo, devido a um pôster promocional, Bug ascendeu inexplicavelmente ao trono dos 4 imperadores. Foi simplesmente como uma piada. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, Olho de Falcão, à sua esquerda, já havia começado a arrumar suas coisas. Depois de colocar o chapéu, pegou a espada negra Yoru, que estava encostada em seu corpo, e a colocou nas costas. O quê? Você também está interessado? Crocodile olhou para ele com grande interesse. O rosto sereno de Hawkeye não demonstrava nenhuma expressão. Ele simplesmente caminhou sozinho em direção à porta e disse baixinho. Chegou a hora. Que horas são? Crocodile era estranho. Moria, à sua direita, mostrou suas 2 fileiras de dentes afiados e disse com um sorriso sinistro. O único neste mundo que ainda consegue interessá-lo é provavelmente aquele cara. 2 idiotas que só têm olhos para a espada. HMPH. Devemos nos apressar e ir também, Lord Moria. Perona estava de pé com as mãos na cintura, as bochechas estufadas com uma expressão carrancuda. Após 2 anos, seu estilo de se vestir também havia mudado um pouco. Um vestido preto sem alças combinado com uma cabeleira longa, ondulada e rosa, que embora não perdesse a fofura, também a fazia parecer um pouco mais madura do que antes. Sua figura também estava muito mais madura. Pelo menos quando visse Nami e Robin novamente, ela não se sentiria tão constrangida. Você tem alguma rixa com os piratas mirins? Crocodile se levantou e olhou para o pessoal da tripulação de Ruivo. Um canto de sua boca se curvou levemente e ele disse para si mesmo. Também temos uma rixa com a tripulação do Chapéu de Palha. Cada um cuidará dos seus próprios assuntos. É justo que não interfiramos uns com os outros. Ei. Como é que chegamos a esta situação de repente? Não seria bom se todos se sentassem e tomassem um drink? Yasop segurou o cano da arma, bateu com a coronha na cabeça e exibiu um sorriso perturbado. Os membros das 2 tripulações piratas saíram da taverna um após o outro. Assim que chegaram à porta, um homem veio correndo de longe, gritando enquanto corria. Chefe, alguém veio arrumar confusão, chefe. É aquele garoto, o garoto. Afinal, você se tornou um membro do grupo. Eu digo, pare de gritar o dia todo, ok? É hora de ser um pouco mais maduro, Rockstar. Lucky Rose riu em tom de deboche, como se estivesse repreendendo uma criança que ainda não tinha crescido. Como se tivesse pressentido algo, Ruivo ergueu subitamente o olhar. Antes mesmo de ver a pessoa, já havia sentido uma forte hostilidade. A aura dele é bem forte. Parece que esse cara ficou muito mais forte do que antes. Ruiva sorriu calmamente. Assim que ele terminou de falar, um grupo de figuras apareceu no final de seu campo de visão, caminhando em sua direção com um ímpeto feroz. Hehe, deixe que a gente resolva isso, chefe. Parece ser uma boa opção como exercício pós-refeição. Lucky Rose e Yasop pareciam estar de bom humor hoje. Os 2 tomaram a iniciativa de dar um passo à frente. Ele disse que estava aqui para se vingar, porque parece que toda a hostilidade dele está voltada para mim. A Ruiva passou pelos 2 e seguiu em frente com uma risada leve. Não sejam tão precipitados, pessoal. Isto é na aldeia. Se vamos lutar, temos que escolher um bom lugar. Ruivo. À medida que a distância diminuía gradualmente, o rosto de Kid assumiu um sorriso arrogante e sinistro. Estive procurando por você por muito tempo. Capítulo 422. Embora ambos tenham cabelo ruivo, há uma diferença de força. Na arena sagrada de Elbaf, este era um dos milhares de ramos da árvore do tesouro de Adão, estendendo uma copa densa, um único e magnífico ramo. Era também o local onde os gigantes travavam seus duelos. No chão restavam inúmeros cortes de espadas, lanças e alabardas, entrecruzados e cobertos de musgo. Embora fosse chamado de arena, na verdade não era um edifício, mas apenas um espaço aberto. Não havia arquibancadas para espectadores nem um ringue. Somente no chão, na extremidade do galho, estava cravada uma espada gigante, com quase 20 metros de altura. Ela permanecerá ali por milhares de anos sem cair, simbolizando que o grande deus de Elbaf testemunharia para sempre, com justiça, todos os duelos. No centro do campo, os piratas do Ruivo e a tripulação do Kid estavam em lados opostos. Do lado de fora, eles estavam cercados pelo grupo do Bug e muitos gigantes. E mais adiante, o grupo do Reiner e os piratas guerreiros gigantes estavam chegando. No momento em que os viram, um subordinado correu imediatamente até Bug e gritou. Ah, eles chegaram, chefe. É o Reiner Cobra Negra. O que? O Chapéu de Palha está aqui? Bug e seus homens ficaram chocados. Viraram a cabeça rapidamente e viram Reiner à frente, os membros do bando do Chapéu de Palha alinhados, caminhando lentamente em sua direção. Atrás deles estavam os guerreiros gigantes liderados por Dorri e Broge. Uma camisa azul clara delineava sua figura alta e esguia. O rosto de Reiner estava inexpressivo enquanto ele caminhava reto com as mãos nos bolsos, exalando uma aura que fazia as pessoas recuarem. Os olhos dos piratas estavam nervosamente fixos em Reiner. Por onde o grupo passava, as pessoas à sua frente recuavam inconscientemente e se separavam em ambos os lados. Que aura aterradora! Então este é o homem mais forte do mundo. Ele claramente não está emanando nenhum aqui.
Que pressão assustadora é essa? Engoli em seco. Os piratas no círculo externo engoliram em seco. Inconscientemente um suor frio já brotava em suas testas, como se cada passo de Reiner lhes causasse tremores no coração. Independentemente de sua força, todos eles podiam sentir uma pressão mais intensa vinda de Reiner, com exceção de uma pessoa. Ei, onde está o chapéu de palha? Não me diga que ele está com muito medo de sair porque sabe que este velho está aqui. Para onde foi aquele cara? Bug voou pelos ares com o rosto vermelho de raiva enquanto gritava. O olhar penetrante de Hawkeye percorreu o local. Ele também não encontrou a figura de Zoro. Onde está Roronoa? Eles ainda estão lá embaixo. Chegarão mais tarde. Reiner respondeu fracamente e ao mesmo tempo agarrou o rosto do Bug flutuante à sua frente e o ergueu. Ai, meu nariz, solta. Adadada, dói tanto, seu desgraçado. Ao olhar para Bug, que agitava as mãos, um borrão de imagens residuais, enquanto gritava de dor e se debatia ferozmente, os lábios de Nami se contraíram, sem palavras. Esse cara continua o mesmo de antes. Como diabos ele conseguiu subjugar 3 senhores da guerra e se tornar o chefe deles? Nami, Robin. De repente a voz suave de uma menina surgiu da multidão, num tom ligeiramente animado. Nami olhou para cima e viu uma garota segurando um pequeno guarda-chuva vermelho, vindo em sua direção com um rosto radiante de alegria. Quanto tempo, pessoal? É a Perona? Que ótimo! Os olhos de Nami brilharam. Ela foi alegremente ao encontro de Perona, que se atirou sobre ela e a abraçou. Robin deu um leve sorriso e também se aproximou. Ara, quanto tempo, Perona? Você ficou ainda mais linda. Realmente. 2 pequenas e tímidas manchas de rubor surgiram nas bochechas claras de Perona, e ela sorriu adoravelmente franzindo os lábios. Foi uma alegria imensa rever todos. Princesa Perona. Sanji, o hedonista com o rosto tomado pelo fascínio, contorceu o corpo e flutuou. Pudding baixou a cabeça e suspirou sem dizer nada. Ficou claro que ela já havia desistido de lutar. Nas palavras de Chopper, tratava-se de um defeito genético dos homens da família Vinsmoke. Era incurável nesta vida. Seus futuros filhos provavelmente também não escapariam disso. Um reencontro após uma longa separação era sempre uma ocasião de muita alegria. Após Thriller Bark, Perona permaneceu na nave por um bom tempo. Sua personalidade fofa, simples e com uma estética peculiar a fez se dar bem com todos. Naquela época, apenas Nami e Robin moravam no dormitório feminino. A chegada de Perona também trouxe muita animação ao local. Ao se encontrarem, os poucos que estavam juntos começaram a conversar imediatamente. Ao mesmo tempo, do outro lado. Já que você veio com o Luffy, não vou te matar. Mas esta já é a segunda vez. Se eu pegar leve com você de novo, vou perder a minha reputação. Tum-tum. Um par de sandálias de palha surgiu. Ruivo ficou para trás com uma das mãos no punho da espada, a expressão indiferente enquanto encarava Kid. O lado perdedor entregará sua bandeira pirata. Todos os presentes testemunharão. Se você aceitar isso, desembainhe sua espada. No momento em que essas palavras foram proferidas, todos os presentes ficaram um tanto chocados. Esse preço não era nada baixo. Uma bandeira era a alma suprema de uma tripulação pirata. Havia apenas 2 situações em que uma bandeira era entregue, ou para se render e submeter, ou para dispersar o grupo imediatamente. Os piratas do Ruivo eram todos sem habilidades especiais. Embora não tivesse sido anunciado oficialmente, esse era um fato bem conhecido nos mares. Sem mencionar que a personalidade de Kid não era de se submeter obedientemente aos outros. As palavras de Ruivo deixavam claro que ele estava se preparando para esmagar completamente a tripulação pirata do outro. Que cruel, chefe! Os lábios carnudos de Yazomp se curvaram num gesto provocante. Não só a tripulação pirata seria desfeita, como, no momento em que a bandeira fosse entregue, seu espírito seria completamente destruído. No futuro, seria praticamente impossível que eles se reerguessem. Os olhos do garoto endureceram. Não havia nenhum traço de medo, apenas o desejo de derrotar o homem à sua frente. Estalo, estalo. Uma faísca elétrica roxa brilhou de seu braço mecânico esquerdo. Todos os objetos de metal próximos, incluindo as espadas e alabardas nas mãos das pessoas presentes, começaram a vibrar e zumbir sob a força magnética. Parece que você já se decidiu. Clac, zing. Ruivo sacou o grifo da cintura, apontando a ponta para Kid. A capa preta atrás dele esvoaçava para o lado. Não havia raiva em seus olhos. Em vez disso, um canto de sua boca se curvou para cima. Uma luta individual ou em grupo? Você escolhe. Eu sozinha sou o suficiente. A expressão do garoto tornou-se sinistra. Um arco elétrico magnético emanou de seu corpo, e seus cabelos vermelhos espetados voaram descontroladamente. Diante dos olhares surpresos das pessoas ao redor, todas as armas voaram incontrolavelmente de suas mãos para o céu. Este duelo não teve árbitro. No momento em que ele liberou sua energia magnética e o Ruivo desembainhou sua espada, a batalha já havia começado. Jiki, SH. Magnetismo, reúna. Kid rugiu, e com uma forte batida de palmas, todas as armas flutuantes dispararam instantaneamente, concentrando-se na posição de Ruivo. No momento em que ele fez um movimento, Killer e os outros, e do outro lado Beckman e os outros, todos recuaram, deixando o campo para os 2 homens que haviam apostado tudo. Xing, xing, xing.
Sob a força magnética explosiva, as armas brancas voadoras foram capazes até mesmo de ultrapassar a velocidade do som, rasgando o ar com um estrondo sônico ensurdecedor. Ruivo brandiu sua espada para trás. Uma luz vermelha brilhou em suas pupilas. Ele abaixou a parte superior do corpo e avançou rapidamente, sua figura desviando-se graciosamente das armas que caíam. Bum, bum, bum. Uma a uma as armas brancas foram completamente cravadas na árvore do tesouro de Adão, que diziam ser impenetrável, a madeira mais dura do mundo. As armas cuja velocidade de voo era invisível a olho nu, aos olhos de Ruiva, toda a trajetória, do lançamento ao pouso, havia se transformado em uma série de linhas claramente visíveis. Bastava que ele percorresse um caminho que evitasse todas as linhas para passar facilmente por todos os ataques. Pelo contrário, seus movimentos eram rápidos demais. Kid foi gradualmente perdendo a capacidade de acompanhar a silhueta do outro. Clang, clang, dois sons ensurdecedores de lâminas se chocando. Duas armas foram arremessadas por uma chuva de faíscas e cravadas no chão, zumbindo incessantemente. Após lançar duas armas pelos ares com sua espada, a figura de Ruivo já estava bem próxima de Kid. Sob seus longos cabelos ruivos, um par de olhos incomparavelmente frios. A lâmina, com seu brilho gélido, parecia capaz de cortar até o vento. Ela desferiu um golpe diagonal de cima para baixo. As pupilas do garoto se contraíram. Inconscientemente, ele ergueu o braço mecânico esquerdo e um arco elétrico roxo surgiu em sua palma, repelindo invisivelmente a lâmina que se aproximava. Ao mesmo tempo, ele cerrou os dentes e inclinou o corpo para trás. Guinchado, com forte resistência à lâmina, pouco a pouco, rasgou o braço mecânico com um som cortante e penetrante, e com uma chuva de faíscas cortou ao meio. Ao mesmo tempo, a ponta da lâmina de Griffon também havia feito um pequeno corte no peito de Kid, e algumas gotas de sangue escarlate voaram junto com o braço decepado. Ao sentir o estranho poder transmitido pela espada, Ruiva ficou secretamente intrigada. Ao bloquear o golpe, ele também usou o efeito do magnetismo para afetar a trajetória da minha espada? Ele imediatamente se lembrou do que tinha visto em Ongo, a respeito da habilidade da Akuma no Mi do outro, a fruta do ímã. Zing! Enquanto pensava, os movimentos de Ruivo também não pararam. A lâmina que se movia para cima girou e com um impulso ele golpeou para baixo. Embora tivesse se esquivado de um golpe que poderia ter decidido o vencedor, o corpo de Kid, inclinado para trás, já estava desequilibrado. Ele não tinha chance de se esquivar deste golpe. Contudo, de repente, ele deu um sorriso sinistro e apontou a metade restante de seu braço mecânico para a Ruiva, e um arco elétrico brilhou. Jiki explosão punk. Isso é ruim. As duas pupilas de Ruivo se contraíram em choque. O outro claramente planejava trocar um golpe mortal com ele. Bang! Suas sandálias de palha racharam o chão. No mesmo instante em que a sucata de ferro explodiu, a figura de Ruivo desapareceu instantaneamente do local. Mesmo que um único golpe fosse suficiente para ferir gravemente o oponente, ele jamais optaria por vencer através de uma troca de golpes. Estava confiante de que poderia vencer a batalha de uma maneira mais fácil. A tempestade de limalha de ferro devastou toda a área em frente a Kid. No entanto, ao olhar para cima, a figura de Ruivo já havia aparecido no ar. Kid franziu a testa, como se o resultado do seu ataque ter falhado fosse um tanto inesperado. Para conseguir desviar mesmo a essa distância. Qual o alcance do Aki da observação desse cara? A expressão de Kid foi ficando cada vez mais séria. Além disso, seu Aki da observação falhou completamente em capturar os movimentos do outro. Foi rápido demais? Não. A velocidade deveria depender apenas de seus movimentos conseguirem acompanhar. Não há razão para que seu Aki da observação seja completamente incapaz de perceber. Essa estranha sensação de dissonância persistia no coração de Kid. Fora do campo de batalha, a comoção do início da luta claramente chamou a atenção de todos. O que acabou de acontecer? Nami ficou confusa e virou levemente a cabeça para olhar para Reiner. Reiner deu de ombros sem virar a cabeça, disse. Não tenho certeza. Aqui da observação parece não funcionar naquele cara. É verdade. Ele também não havia previsto os movimentos do Ruivo. Antes, ele pensava que o Ruivo poderia usar seu Aki do Conquistador para afetar o Aki da observação dos outros, mas agora estava claro que não era o caso. Ele havia previsto com precisão os movimentos de Kid agora há pouco e não havia sofrido nenhuma interferência. Mas ele não tinha visto o movimento que Ruivo estava prestes a fazer. Ele deveria suprimir sua própria aura para tornar o Aki da observação dos outros ineficaz contra ele. Os dois soavam idênticos e em uma luta um contra um de fato, era a mesma coisa para o oponente. Mas em uma luta em grupo a diferença era enorme. Uma única explosão de Aki do Conquistador e todo o grupo inimigo perderia sua habilidade de Aki da observação. Essa coisa, quando ambos os lados a possuem e a utilizam na mesma medida, você não consegue perceber a diferença. Se um lado a possui e o outro não, então a luta é tão fácil quanto brincar com um cego. Enquanto pensavam, os dois em campo fizeram seu movimento novamente. Zing! Ruivo primeiro desferiu um golpe gigante em forma de arco lunar vindo do céu. Em seguida deu um passo pesado no ar vazio e usando uma técnica semelhante ao Moonwalk, mergulhou logo atrás do golpe. Jiki, Shugo. Magnetismo, agregado.
O garoto dobrou os 5 dedos e fez um movimento de preensão. O metal ao redor se juntou rapidamente e, com uma estrutura precisa, formou uma parede mecânica perfeitamente selada. Ele já havia experimentado profundamente a esgrima de Ruivo. Desta vez, ele também aplicou uma poderosa força magnética ao interior da parede, de modo que cada pedaço de metal embutido fosse fortemente atraído pelos outros, reforçando a defesa. No entanto, no segundo seguinte, zing, quando o golpe atingiu o alvo, a parede de aço de meio metro de espessura, sob forte influência magnética em seu interior, permaneceu cortada ao meio. Um corte preciso e uniforme foi feito verticalmente, de cima para baixo. A muralha defensiva, agora separada, desintegrou-se rapidamente em pedaços de metal. Um aqui tão poderoso, capaz de controlá-lo e enrolá-lo com tanta precisão em um golpe voador, os olhos do garoto se encheram de espanto. Essa era a melhor defesa que ele conseguia fazer, e mesmo assim o outro a cortou ao meio com um único golpe. Antes que ele pudesse reagir, assim que a barreira defensiva desabou, a figura de Ruivo já havia mergulhado, com o grifo golpeando diretamente para baixo. Acabou. A expressão do garoto mudou em choque. A lâmina, com seu brilho gélido, refletia-se em suas pupilas congeladas. Ele rapidamente virou-se para o lado e, ao mesmo tempo, estendeu a mão esquerda. Mas ainda estava um passo atrasado. Silenciar. A sensação incômoda de uma lâmina afiada perfurando a carne foi transmitida. A espada de Ruivo havia atravessado o ombro direito de Kid com firmeza e, com um jato de sangue, saiu por suas costas e caiu no chão. Quando todos pensavam que tudo havia acabado, a mão esquerda de Kid finalmente atingiu a lâmina. Ele cerrou os dentes com os olhos ferozes, e a força magnética repulsiva que ele havia sobreposto e liberado empurrou a lâmina para fora. Silvo. O puxão horizontal da lâmina fez com que carne e sangue voassem mais uma vez. O ombro direito do garoto ficou com um corte sangrento. Aqui cobriu suas canelas. Os dois desferiram um chute ao mesmo tempo. Bang! Alguns relâmpagos negros faiscaram fracamente entre os dois. Uma colisão poderosa criou um círculo de impacto. O corpo inteiro do garoto foi arremessado para longe, e suas costas rasparam o chão, abrindo uma vala de 12 metros de comprimento. Ruivo também foi arremessado para trás. Após uma cambalhota no ar, ele aterrissou, seus 2 pés raspando o chão por vários metros antes de parar. Revestimento do conquistador? Entendi. Os lábios de Ruivo se curvaram em um meio sorriso, seus olhos demonstrando grande interesse enquanto olhava para Kid, que havia se levantado novamente. Ele sabia que o outro possuía a Ki do Conquistador, mas suas informações não indicavam que o outro dominava essa técnica de aplicação. Pelo que ele acabará de sentir, era de fato um pouco rudimentar. Provavelmente era algo que ele só recentemente começara a tentar dominar, mas era, sem dúvida, o revestimento do Conquistador. Caso contrário, aquele golpe do outro não teria sido capaz de fazê-lo recuar, ele que também usará o revestimento do Conquistador. Desde o início da luta, os dois trocaram no máximo 3 golpes, e a situação já demonstrava uma clara disparidade. Na opinião de Reiner, a atuação de Kid foi, na verdade, muito boa. Ruivo era muito rápido e, com uma técnica como a Ki da observação, sua figura era como um fantasma, difícil de capturar. Sua refinada esgrima, aliada ao seu poderoso Aki, tornava seu posicionamento de alta velocidade e ataque evidente à primeira vista. Essa característica determinou o estilo de luta de Ruivo. Era o tipo de luta que se baseava na velocidade para aproveitar uma oportunidade e, em seguida, desferir um golpe poderoso para encerrar a batalha. Ser capaz de resistir a 3 golpes, mesmo que por pouco, já era suficiente para provar a força de Kid, embora ainda não houvesse nenhuma chance de vencer. Capítulo 423. A Árvore do Tesouro Adão e a Floresta, Fruto da Floresta. Há alguma batalha acontecendo lá em cima? Pelo que parece, quem vai lutar é Shanks e o seu pessoal. Sob o vasto céu branco, uma gigantesca ponte suspensa conectava os penhascos nevados ao reino Yang da Árvore do Tesouro Adão, sem demonstrar qualquer sinal de oscilação ao vento frio. Gaban olhou para a extremidade da ponte suspensa e disse, com uma risadinha para o perplexo Zoro. Lá em cima, Luffy estava agachado sobre as grossas correntes de ferro, olhando curiosamente para a floresta abaixo, tendo pressentido uma certa presença poderosa. No instante em que ouviu o nome de Ruivo, ele não se importou mais com a descoberta anterior e saltou apressadamente das correntes de ferro. Tio Chan, você consegue sentir a presença lá em cima? Com quem Shanks está lutando? É uma presença que não reconheço, por isso não consigo identificá-los. Gaban explicou com um sorriso. Entendo. Então vamos logo. Mal posso esperar para ver o Shanks. Luffy acelerou o passo e correu para frente empolgado. Ao vê-lo passar correndo, Zoro suspirou, impotente. Então não teria sido melhor você ter vindo de barco? A bebida acabou e este lugar está congelando. Quem bebe como você em plena luz do dia? Usopp reclamou sem palavras, depois seguiu em frente e continuou seguindo Luffy. Sob o céu nevado, tudo ficou em silêncio. Na floresta abaixo, na base da Árvore do Tesouro, Adam, um supergigante, estava pregado ao tronco da árvore com grilhões e correntes de pedra do mar, firmemente amarrado e incapaz de se mover. Loki olhou para a ponte suspensa no céu, com o tapa-olho cobrindo seus olhos, mas ainda conseguia enxergar com precisão na direção de Luffy e dos outros. No reino Yang, na arena de Elbaf, onde uma espada gigante foi cravada no chão. Depois de se levantar novamente, os olhos de Kid, sob a dor lancinante de seus ferimentos, ficaram ainda mais ferozes. Sangue escorria por seu ombro direito e pingava de seu braço.
Embora relutasse em admitir, a breve troca de palavras foi suficiente para que ele sentisse a diferença de força entre eles. Nesse instante, um traço de hesitação surgiu repentinamente no fundo do coração de Kid. Não era o medo da grande força de Ruivo, mas o medo do preço do fracasso, o preço que ele teria que enfrentar. Ele, Killer, Hitwire, 4 gangsters que saíram das ruas, formaram uma tripulação pirata e foram para o mar juntos, lutaram, recrutaram companheiros e enfrentaram inúmeros furacões e ondas gigantes para chegar onde chegaram. Eles já haviam estabelecido um laço incomparavelmente profundo. Mas agora esse laço seria destruído por causa de uma única falha dele. O garoto cerrou os punhos e rangeu os dentes, forçando-se a não pensar nessas coisas. Mas esse medo no fundo do seu coração era como um pesadelo que o assombrava. Após o ímpeto impulsivo e impetuoso ter passado, o garoto, que antes era um pouco mais racional, finalmente começou a hesitar. Sem dúvida, essa foi a luta mais tensa que ele enfrentou desde que partiu para o mar. Ele não tinha mais o pensamento de, na pior das hipóteses, eu simplesmente morrerei. Ele não pôde deixar de olhar para trás, para seus companheiros. Eles também o olhavam, com os olhos cheios de preocupação, mas também com uma confiança oculta nele. Nesse instante, o olhar de Kid ficou um pouco turvo. Ele percebeu de repente que inconscientemente já havia carregado muitos fardos pesados. Então, mesmo que tivesse que arriscar a própria vida nisso, ele não poderia falhar de jeito nenhum. Urg, ah! Kid cerrou os dentes e soltou um rugido rouco para o céu. Arcos elétricos explodiram ao redor de seu corpo, e a força magnética invisível chegou a torcer e deformar seu braço mecânico. Bang! Ele bateu com a palma da mão no chão e um círculo de corrente anular roxa vibrou para fora. Tempestade eletromagnética. Com o estrondo explosivo, o grande número de armas no campo vibrou violentamente sob a força magnética. No instante seguinte, essas armas frias dispararam em uma saraivada concentrada, formando um tornado metálico ao redor de Ruiva. Uma densa rede de armas brancas formava uma cortina, obscurecendo completamente a situação no interior. Esqueça uma pessoa comum. Mesmo um gigante cujo corpo fosse inúmeras vezes mais forte do que o de uma pessoa comum seria facilmente reduzido a picadinho se ficasse preso lá dentro. No entanto, Lucky Rose, Yasop e os outros atrás dele tinham expressões relaxadas, sem a menor preocupação com o Ruivo. Até mesmo Kid sabia que esse nível não era suficiente para prender o outro. Enquanto a tempestade de metal assolava o local, ele ergueu a mão direita, e a palma de sua mão criou uma força eletromagnética que atraiu uma grande quantidade de metais em sua direção. Clang, clang, clang. Diversos tipos de armas de metal foram deformados e remontados no ar, combinando-se em uma estrutura precisa e perfeita. Apesar de ser imprudente e ter um temperamento explosivo em termos de construção mecânica, Kid era definitivamente um gênio com um talento excepcional. Sua habilidade em nada inferior à de Frank. Sob seu controle, aquelas peças de metal foram unidas, transformando-se em dentes afiados, garras afiadas, e o corpo de uma fera feroz gradualmente tomou forma. Jiki, Mari. Magnetismo, dragão demônio. As escamas compostas de lâminas brilhavam com um lustre metálico. Elas estavam dispostas em camadas sobre o corpo do longo dragão prateado. Os ganchos e garras afiados reluziam com uma luz fria. Os espinhos pontiagudos que perfuravam várias partes do seu corpo faziam com que este dragão mecânico de estilo punk parecesse ainda mais feroz e maligno. O garoto deu uma cambalhota e pulou na cabeça do dragão mecânico. Aquilo é muito legal. Uma luz dourada brilhou nos 2 olhos de Frank. Até mesmo as pessoas do campo oposto, Yasop e os outros, não puderam deixar de admirá-lo. Uau, nada mal. Será que ele consegue fazer algo assim? Eu não esperava que aquele cara tivesse esse nível de talento. De repente, uma aura aterradora irrompeu da tempestade metálica. Um impacto opressivo abalou a alma de todos. Eles viram um clarão de luz carmesim vindo de dentro. No instante seguinte, zing, um golpe certeiro disparou para o céu, seu ímpeto majestoso como se fosse cortar o céu em 2. Bum! A tempestade eletromagnética furiosa foi despedaçada e destruída. Uma violenta explosão de impacto lançou ao ar uma grande quantidade de fragmentos de metal. As pessoas fora do campo levantaram as mãos para cobrir o rosto. O vento uivante dificultava que abrissem os olhos, e o aqui dissipado impedia que inúmeras pessoas sequer conseguissem se manter em pé. Apenas alguns conseguiam olhar para a figura vermelha no campo sem mudar sua expressão. Os 2 olhos de Ruivo eram tão frios quanto lâminas. Ele empunhava sua espada ocidental, grifo, e caminhou lentamente para fora. A aura em seu corpo era completamente diferente de antes. E do outro lado, Kid, montado no dragão demoníaco, ergueu a cabeça. No instante em que Ruivo apareceu, o dragão demoníaco abriu a boca, revelando suas presas afiadas e mordeu com ferocidade. O corpo de Ruivo curvou-se para baixo. Seus movimentos pareciam lentos, mas na verdade eram rápidos. Quando o dragão demoníaco mecânico se aproximou, sua figura desapareceu instantaneamente do local. Bum! As presas de aço, sob o efeito da força magnética, tinham uma mordida terrivelmente forte. Elas rasgaram facilmente o solo duro da árvore do tesouro de Adão, lançando lascas de madeira para todos os lados. No entanto, Kid franziu a testa. Ele só conseguia sentir que seu ataque havia errado o alvo, mas não conseguiu capturar a figura de Ruivo de forma alguma. Antes que pudesse começar a olhar em volta, o dragão mecânico sob seus pés tremeu. Um clarão de luz elétrica e Ruivo, a uma velocidade incrível, disparou de debaixo do dragão mecânico até sua cauda. A espada em sua mão deixou um rastro no espaço.
Silvo, um som penetrante e agudo de uma lâmina rasgando o aço. Uma luz vermelha emanou do corpo de aço do dragão mecânico. Bum, bum, bum. O gigantesco dragão demoníaco mecânico da cabeça cauda desintegrou-se. Partes de metal estilhaçaram-se e explodiram. O impacto da explosão lançou Kid para longe. Os movimentos de Ruivo não cessaram. Ele pisou num galho que pendia horizontalmente no ar, dobrou os joelhos e agachou-se, virou-se e com um poderoso impulso, arrastou sua espada longa e abriu caminho a golpes de espada. Caramba! Kid rugiu em voz baixa. O dragão demoníaco magnético que ele havia criado com tanto esmero se mostrará inesperadamente frágil nas mãos do outro. Diante da aproximação rápida do Ruivo, seus olhos endureceram. Ele estendeu o braço esquerdo e a palma da mão estava envolta na cabeça de um feroz dragão mecânico. Ele havia desencadeado uma tempestade eletromagnética total para ganhar tempo para outras manobras. Naturalmente, ele tinha mais de um dragão demoníaco mecânico desajeitado. Bang! 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 A cabeça do dragão em sua palma transformou-se em um cano de canhão. O imenso poder, com força eletromagnética como energia cinética, disparou sucessivamente várias pontas espirais de aço. Svi! Os espinhos rígidos cortaram o ar, carregando uma energia cinética aterradora enquanto disparavam em direção à Ruiva. Então, um arco elétrico brilhou na cabeça do dragão mecânico na mão de Kid, e ele começou a carregar e acumular energia em alta velocidade. Clang! Clang! Ruivo brandiu sua espada e desviou os ataques disparados um a um. Seus olhos estavam extremamente calmos. Seu haki da observação, muito superior ao do oponente, já havia captado todos os movimentos de Kid. Após cortar os espinhos, Ruivo pousou no chão. Seus pés batiam rapidamente no chão, e sua figura, como um fantasma, aproximou-se de Kid. Jikimiakuaku, RYHJH. Pulso magnético, canhão pesado uivo do dragão. Uma luz deslumbrante desabrochou. Kid soltou um rugido explosivo. A cabeça do dragão mecânico em sua mão abriu a boca e cuspiu um raio de energia púrpura, atravessando o espaço. A espada longa do Ruivo foi erguida. Seus olhos se tornaram frios e Haki se enrolou em sua lâmina. Sua figura desapareceu instantaneamente da frente do canhão de energia. Bum! O poder desse ataque estava além da imaginação de todos. No instante em que tocou o chão, a temperatura terrivelmente alta imediatamente incendiou o grosso galho da árvore do tesouro de Adão. Isto é mal. O Adam da árvore do tesouro está arrasando. Ao verem isso, Dory e os outros empalideceram de pânico. E quando o Ruivo reapareceu, ele já estava na frente do Kid, sua lâmina envolta em Haki golpeando-o impiedosamente. Com sua velocidade já exagerada e sua característica imprevisível, uma vez que se aproximava de um oponente, não havia absolutamente nenhuma possibilidade de esquiva. Jikianpatsu. Repulsão magnética. Kid estendeu a mão apressadamente e mirou no grifo. Uma poderosa força magnética foi liberada explosivamente. Essa foi a única última tentativa de resistência que ele pôde fazer. Silenciar. A ponta da espada perfurou sua carne. A lâmina, envolta em Haki por todos os lados, enfraqueceu consideravelmente o efeito da força magnética e cortou ferozmente do ombro de Kid. Um jato de sangue espirrou. Um corte profundo e horrível se estendia por toda a parte superior do seu corpo. O garoto abriu a boca e vomitou um bocado de sangue. No último instante, Kid cerrou os dentes e deu um tapa com a palma da mão direita no ombro do outro. Um poder estranho foi instantaneamente impresso no corpo de Ruivo. Jikifuyo, Sekiryokumiyaku. Concessão de magnetismo, pulso repulsivo. Zing, um brilho frio relampejou. O movimento do garoto parou abruptamente. As pupilas de seus olhos arregalados tremeram violentamente. Metade de um braço, com um rastro de sangue, voou lentamente para cima. Quando essa cena se refletiu em seus olhos, a força repulsiva e aterradora ainda não havia explodido antes de se dissipar de sua mão. Meu braço direito está assim. Criança. O assassino e os outros estavam com os rostos pálidos enquanto gritavam de terror. Os gigantes atrás deles também gritaram em pânico. O Adam da árvore do tesouro está arrasando. Apaguem o fogo. Rápido, chamem os bombeiros. O que devemos fazer, líderes? Rápido, parem-nos. Num instante, todo o campo estava um caos. Um gigante gritou em pânico, mas não se precipitou diretamente para o campo de duelo. Dory e Brody franziram a testa e trocaram um olhar com semblantes preocupados. Um duelo era sagrado e inviolável. Era realmente difícil para eles intervirem. Mas agora a árvore do tesouro de Adão estava queimando bem diante deles. Se não se apressassem e entrassem no campo para impedir que o fogo se alastrasse, quando os bombeiros chegassem, provavelmente até os galhos ao redor já teriam sido atingidos. Ao ver isso, Nami olhou para os lados em pânico e finalmente olhou para Reiner, que estava parado atrás dela sem dizer uma palavra. Ela percebeu que ele apenas observava em silêncio, impassível. Nami ergueu uma sobrancelha e lançou um olhar inquisitivo. Reiner desviou o olhar e deu de ombros, indicando que não precisava se incomodar. Ele tinha a capacidade de impedir que o fogo se alastrasse e até mesmo apagá-lo sem afetar a batalha. Bastava espalhar um pouco de areia casualmente. Mas ele não faria isso. Se a batalha entre os dois fosse interrompida por isso, ele também teria indiretamente salvado a equipe do Kid. Comparado com o Ruivo, que ele não conhecia, ele definitivamente tinha um pouco mais de simpatia pelo Kid. O duelo foi uma decisão deles. Reiner não interferiria. Queimar a árvore também não era da conta dele.
De qualquer forma, mesmo que queimasse até restar apenas o tronco, ele também tinha a habilidade da fruta da floresta de fazer a árvore do tesouro Adão crescer galhos e folhas novamente. Espere um minuto. Para fazer a árvore do tesouro Adão criar galhos e folhas novamente. Caramba! Uma enorme oportunidade de negócio. Os olhos de Reiner se arregalaram de repente. Todos os outros assuntos foram relegados a segundo plano. Seus olhos estavam cheios apenas de ganância e desejo pelo Adão da árvore do tesouro. Gênio? Que gênio! As frutas do diabo são simplesmente o melhor presente que o céu deu à humanidade. Ao lado, ao ver Reiner repentinamente animado, Nami franziu a testa, seus olhos se estreitando instantaneamente, seu rosto completamente perplexo. O que há de errado com esse cara? Nami, o que? Vamos ficar ricos de novo. É? Diante do olhar confuso, porém surpreso, de Nami, Reiner sorriu misteriosamente, invocou seu Frieren, um morto-vivo, e usou o galho a seus pés para lhe dar uma demonstração. Viu? Contanto que primeiro façamos isso e depois aquilo. Sibilo. Em outras palavras, ao ver o pequeno galho que brotara do chão, os olhos de Nami se arregalaram e ela inspirou profundamente o ar frio. Corte e ela cresce de novo e você corta, corte e ela cresce de novo. Um ciclo infinito. Nami imediatamente ficou com os olhos brilhando de desejo por dinheiro e mergulhou em uma bela fantasia do futuro com uma expressão atordoada. Na cena caótica, ninguém havia notado aquele par de homem e mulher um tanto estranhos. Enquanto os gigantes se debatiam internamente no momento crítico da luta, Ruivo interrompeu subitamente seus movimentos e desistiu da batalha que poderia ter encerrado em menos de 3 golpes. Parece que só podemos parar por aqui hoje. Espere um minuto. O que você quer dizer? Ao ver Ruivo se preparando para embainhar a espada, Kid gritou com raiva. Contudo, a seriedade no rosto de Ruivo durante a batalha havia desaparecido. Em vez disso, ele olhou para o fogo intenso ao seu redor e sorriu, indiferente. Bem, você já viu. O status desta árvore em Elbaf não é comum. Mesmo que estejamos lutando, não devemos causar problemas para os outros. Claro, não me interpretem mal. Não estou dizendo que hoje é o fim disso. Ruivo embainhou seu grifo, virou-se para olhar para Kid e disse: a batalha não acabou. Estarei aguardando seu próximo desafio. As apostas são as mesmas. Com isso, Ruiva não se incomodou mais com ele, mas em vez disso acenou para Beckman e os outros. Não fique aí parado, ei. Depressa, venha ajudar a apagar o fogo. Você é uma ótima pessoa para conversar, chefe. Sim, gostaria de saber quem causou o incêndio. Hahaha. Vamos lá. Vamos ajudar. Capítulo 424. Reencontro. Em pouco tempo, a dedicada equipe de bombeiros de Elbaf chegou e se juntou ao resgate do incêndio. Sim, para proteger a árvore do tesouro Adão, Elbaf, uma nação de pessoas obcecadas por batalhas, tinha de fato uma brigada de incêndio dedicada e de prontidão permanente, o que demonstrava o alto status da árvore do tesouro Adão em seus corações. E enquanto todos estavam ocupados com o fogo à sua frente, uma figura caminhou pela multidão e entrou no campo parando atrás de Ruiva. Seu moletom era vermelho e branco, assim como a cor do seu cabelo. As mangas eram bem largas, capazes de esconder ambas as mãos. Uta franziu os lábios e olhou silenciosamente para as costas à sua frente. No caminho para cá, ela havia imaginado todo tipo de cenário de encontro e todo tipo de cumprimento. Havia alguns do tipo Tsundere, por exemplo. Finalmente te encontrei, seu desgraçado do Shanks. Também houve acusações raivosas como seu desgraçado. Você realmente me abandonou naquele lugar e fugiu, e coisas do gênero. Ou perguntas ressentidas. Por que você não veio me procurar durante tantos anos? E fingindo que já tinha superado isso, ela sorria com uma falsa tranquilidade e dizia: finalmente te entendi, Shanks. Resumindo, ela havia pensado em muitas coisas. Mas naquele momento de verdadeiro encontro, as inúmeras palavras que estavam guardadas em seu coração escaparam por sua garganta, mas ficaram presas em seus lábios. Uta franziu os lábios e baixou lentamente a cabeça, torcendo as mãos, sem saber o que fazer. Ela pensou que seria bom se aquele idiota do Luffy estivesse ali. Assim como quando eram crianças, contanto que Luffy sorrisse e corresse em direção a Shanks, ela poderia segui-lo e subir correndo naturalmente. Então não seria tão desajeitada agora. No momento em que ela baixava a cabeça e se esforçava para encontrar as palavras, uma figura apareceu de repente à sua frente. Ao ver o par de sandálias de palha, as mesmas de sempre, os olhos de Uta se arregalaram por um instante. Ela ergueu lentamente a cabeça e seu olhar se moveu para cima, até que um rosto resoluto com longos cabelos ruivos se refletiu em sua visão. Fico aliviado em saber que você está bem. Para um pai dizer uma coisa dessas, provavelmente me faz parecer muito incompetente. Shanks sorriu para ela com um tom muito gentil e uma firmeza peculiar a um adulto. Ele passou um braço em volta dos ombros dela, a palma da mão delicadamente em suas costas, e puxou Uta, ainda atordoada, para um abraço. A voz de Shanks era suave enquanto ele falava perto do ouvido dela. Quanto tempo, Uta? Você cresceu tanto. Seu desgraçado Shanks. A voz de Uta tremia. Ela mordeu o lábio superior com força, e lágrimas e ranho escorriam incontrolavelmente pelo seu rosto. Lágrimas brotaram de seus olhos. Sua garganta embargada não conseguia mais pronunciar uma única palavra. Uta só conseguiu enterrar o rosto no peito de Shanks, agarrando-se firmemente à gola de sua camisa enquanto soluçava. As lágrimas cristalinas da jovem caíram uma a uma no chão.
Shanks não disse nada, apenas a abraçou com o coração apertado, lamentando não poder usar os dois braços. Naquele instante, os dois pareciam estar isolados do clamor exterior. Estavam em outro tempo e espaço, silenciosos. Apenas o brilho vermelho da fogueira ainda iluminava sua existência. Beckman, Lucky Rose, Yasop e os outros estavam perto, observando em silêncio com sorrisos satisfeitos. Sem fazer nenhum ruído para perturbar aquele momento terno de reencontro entre pai e filha. Reiner e os outros estavam de pé em frente a eles, também sorrindo como uma brisa primaveril. Frank mordeu o lábio superior com força, fungou, e 2 fileiras de lágrimas escorreram pelo seu rosto como um rio. Em pouco tempo, o fogo intenso foi finalmente extinto graças aos esforços conjuntos de todos. Após cortar as partes queimadas, Reiner usou sua habilidade fruta da floresta por um breve período. Como esperado, a grande área da árvore do tesouro que havia sido queimada se regenerou rapidamente. Depois disso, um grande grupo de pessoas aproveitou a situação como desculpa e, de braços dados, voltaram animados para a taverna para um banquete. Kid e seu grupo não foram com eles. Qualquer um podia ver que não importava como lutassem nessa batalha, não haveria um segundo resultado. Ele próprio sabia disso em seu coração. Terminar assim, Kid sentiu que não tinha mais coragem de ficar ali. Depois de se despedir de Reiner e dos outros, ele liderou seus homens até a costa, onde seu navio estava atracado, preparando-se para deixar Elbaf, dentro da taverna. Saúde! Ha 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 ha! O salão estava animado. A multidão erguia seus copos e bebia com gosto. Do lado de fora, piratas também estavam reunidos, vibrando ruidosamente. As 3 forças do Imperador do Mar que reinavam sobre os oceanos, e os piratas guerreiros gigantes, que haviam sido revividos após 100 anos de silêncio, estavam reunidos em um só lugar. Uma cena tão rara era verdadeiramente incomum. Fico pensando o que Mu acharia se visse isso. Com as 4 forças reunidas aqui, elas poderiam facilmente atacar a linha vermelha e arrasar a Terra Santa de Mary Geoise da noite para o dia. A mulher gigante no bar empurrou outro barril de vinho. Era a taça usada pelos gigantes. Para Reiner e os outros, não era diferente de um barril. Então é assim mesmo. Não me admira que eu não os tenha visto. Isso é algo que o Luffy faria mesmo, hahaha. Após ouvir a explicação, Ruivo deu uma gargalhada alta. Ele passou o braço em volta do ombro de Reiner e deu um tapinha, agindo como se fossem velhos amigos. Comparado a quando lutava, ele parecia ter mudado completamente, e poderia até ser considerado um pouco inadequado. Yasop estava do outro lado, segurando uma taça de vinho em uma das mãos e com a outra passou o braço em volta do ombro de Reiner e piscou para ele, perguntando constantemente sobre as várias performances de Usopp no navio. Para sua decepção, as respostas de Reiner eram sempre curtas e implacáveis. Extremamente fraco. Ele passa o dia inteiro falando grosso, tímido como um rato. O último no navio. Uma palavra após a outra, como flechas, perfuraram impiedosamente seu coração. Yasop ficou petrificado no local e caiu para trás, rígido. Ha 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 ha. Esse cara fica se gabando do filho dele para a gente todo dia. Agora você foi desmascarado, Yasop. A multidão atrás deles vaiou e riu. Num instante, o ambiente na taverna ficou ainda mais animado. Reiner serviu-se de uma taça de vinho e bebeu-a com indiferença. Em seguida, olhou para Gavião Arqueiro, que estava sentado em silêncio num canto, encostado à parede. Depois de tudo isso no final, nenhum dos 3, Luffy, Usopp ou Zoro, estava presente. Embora todos ainda estivessem se divertindo muito, depois de tantos anos separados, Uta, cercada pelos piratas do Ruivo, subiu em uma mesa redonda e começou a cantar. Brook e Bon Punch estavam lá embaixo, acompanhando-a ao piano e ao violino, respectivamente. Quem diria que um esqueleto e um homem careca de aparência feroz poderiam tocar instrumentos com tanta elegância? As pessoas ao redor dançavam junto, e o ambiente era de extrema alegria. Ao saber que você estava aqui, Luffy veio até você sem dizer uma palavra. A propósito, no bar, Reiner pousou sua taça de vinho e olhou para a ruiva. Urou de Poneglyponeg. Você quer dizer isto? Você deve ter ouvido falar disso pelo Ace e pelos outros. Ruivo sorriu e primeiro tomou um gole de vinho. Só quando não restou uma gota sequer é que bateu o copo na mesa. Bang! Ele olhou para Reiner seriamente por alguns segundos, e então sua expressão mudou, e ele repentinamente caiu na gargalhada. Não vou te contar. Ha 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 ha. Neurótico. Reiner desviou o olhar, sem dizer nada. Não tenha tanta pressa. Você chegará onde precisa ir, mais cedo ou mais tarde. Aproveite o banquete por enquanto. Ruivo deu um tapinha no ombro dele e disse com um sorriso. Mais uma vez, estendeu sua taça de vinho para o barman servir e disse ao mesmo tempo. Na verdade, já estávamos nos preparando para partir. Se não tivéssemos podido esperar por você nesses últimos 2 dias, provavelmente teríamos sentido muita falta um do outro. Ir aonde? Isso é um segredo. Ruivo olhou para ele com um leve sorriso. Reiner olhou para ele e disse calmamente. Maria Geoise. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Ruivo mostrou-se ligeiramente surpresa. Ele então balançou a cabeça e suspirou, dando uma risada. Não me admira que Beckman tenha dito que você é um cara incrível. Parece que você realmente faz jus à sua reputação. Por que você imaginaria um lugar como esse? Uma intuição. É o único lugar que está movimentado agora. Dito isso, Reiner voltou a beber seu próprio vinho.
Vegapunk já havia tentado contatar Dragon antes, mas não conseguiu, independentemente do método utilizado. A comunicação havia sido cortada. As únicas pessoas que poderiam fazer tal coisa, além de Vegapunk e do próprio quartel-general do Exército Revolucionário, eram o governo mundial. No último jornal da manhã seguinte, eles também viram uma informação de superinteligência. O Exército Revolucionário já havia lançado um ataque geral contra Mary Geoise. Assim que a guerra em Egiad terminou e os fuzileiros navais, bastante enfraquecidos, ainda não haviam retornado ao quartel-general, o Exército Revolucionário aproveitou o vácuo de poder e lançou um ataque surpresa à Terra Santa. É preciso reconhecer que eles eram realmente bons em escolher o momento certo. As forças da Marinha estavam isoladas. Mesmo que retornassem em seu estado atual, sua eficácia em combate estaria bastante comprometida. No momento, além dos Cavaleiros de Deus, a Terra Santa não possuía nenhuma outra força capaz de resistir ao Exército Revolucionário. Após receberem a notícia, Ace e sua equipe partiram imediatamente. Eles também poderiam dar uma olhada no país de Wano durante o caminho. Ace provavelmente vai ajudar Sabó. E você? Vai ajudar o Exército Revolucionário ou mediar a guerra? Reiner olhou para Ruivo e disse em tom de brincadeira. Você é um pirata. Você não está do lado do governo mundial, está? Hahaha. Do que você está falando? Ruivo acenou com a mão, dando uma risadinha, e não respondeu diretamente. Em vez disso, olhou para a taça de vinho recém-enchida à sua frente e disse para si mesmo. Buscar a liberdade no caos e encontrar estabilidade sob a opressão. Quem pode dizer qual é melhor? Mas, já que chegamos a este ponto, talvez não seja má ideia tentar mudar um pouco as coisas. O futuro será julgado pelas pessoas do futuro. É tudo uma questão de escolha do momento. Dito isso, Ruivo olhou para Reiner e perguntou. E o que você acha deste mundo agora? Não estou interessado nessas coisas por enquanto. Pensarei nisso quando estiver entediado algum dia. É mesmo? Você está bastante confiante. Diante da resposta indiferente de Reiner, Ruivo apenas sorriu e não disse mais nada. Os dois beberam cada um o seu próprio vinho. Depois de um tempo, Reiner falou de repente novamente. Mas falando sobre o futuro do mundo, eu tenho outra ideia. Outra ideia? Outra ideia completamente diferente da sua maneira de pensar. Reiner deu um leve sorriso. Vocês todos acham que primeiro é preciso mudar a estrutura do mundo para depois mudar a situação atual. Eu acho que é exatamente o contrário. A mudança deveria ser aquela que subverte a estrutura. A revolução é algo que inevitavelmente acontece quando uma era atinge um certo ponto de desenvolvimento. Independentemente da direção que o mundo tome, um determinado sistema, mais cedo ou mais tarde, será reformado. É assim mesmo. Após ouvir as palavras de Reiner, Shanks perguntou com grande interesse. Como você imagina o futuro? Tipo cabeça de ovo. Um canto da boca de Reiner se curvou levemente enquanto ele respondia. Essa descrição pode não ser precisa, mas acredito que a tecnologia pode mudar o mundo. Entendo. É a mesma ideia do Vegapunk? Ruiva deu uma risadinha suave. Ele tinha visto a futura cidade de Egiad. De fato, havia muitas invenções novas e convenientes. Mas dizer que essas coisas por si só seriam suficientes para mudar o mundo provavelmente não seria o bastante. Talvez houvesse um significado mais profundo nas palavras de Reiner, assim como aquele conjunto de palavras que Vegapunk disse certa vez e que ele não conseguiu entender de jeito nenhum. Nesse instante, Olho de Gavião, que estava sentado num canto, abriu os olhos de repente. Seu rosto frio ainda demonstrava pouca expressão. Ele simplesmente pegou o chapéu que estava sobre a mesa e o colocou na cabeça, como se estivesse se preparando para partir. Ruivo também inclinou a cabeça para trás e bebeu todo o vinho que tinha na mão. Depois de pousar a taça, um canto da boca, que ainda continha um pouco de vinho, curvou-se ligeiramente para cima. Então eles finalmente chegaram. É hora de receber os convidados restantes. O que você quer dizer? O chapéu de palha está aqui? Ao ouvir essas palavras, Bug aproximou-se apressadamente. Ao ver todos os membros dos Piratas do Ruivo se levantando em resposta a Shanks, ele soube que tinha adivinhado certo. Yos! Bug usava uma capa de palhaço no estilo de um manto. Seus 4 membros estavam separados para sustentar as roupas, fazendo parecer extremamente alto. Ele se virou e gritou para seus subordinados. Homens, preparem-se para o trabalho. Já vou, chefe Bug. Todos os piratas responderam. Espere um minuto. Qual é a situação? Nami olhou para os lados. As pessoas que estavam bebendo alegremente agora haviam de repente sacado suas armas. Seu rosto expressava total perplexidade. Se não me engano, eles provavelmente vão brigar. Robin fechou o livro que estava em seu colo, pulou da cadeirinha e disse com um sorriso. Parece que o encontro com Saul terá que ser adiado um pouco. Como assim? Espera aí. O Luffy não conhece bem o Ruivo? Nami ainda estava um pouco confusa. Reiner olhou para Robin. Ele sabia que ela provavelmente já tinha ouvido o que Marco lhe contara antes. Vamos lá. Primeiro vamos encontrar o Luffy e os outros. Saltando para a janela da taverna, Reiner invocou seu falcão. O falcão, que normalmente podia carregar várias pessoas, agora se comportava como uma coruja empoleirada na janela. Yo! Acabei de assistir à luta entre o Ruivo e o garoto. É a nossa vez agora? Brook saltou com leveza e graciosidade e disse, dando uma risadinha. Estou inexplicavelmente animado. Embora eu seja apenas um esqueleto e não tenha coração para se animar. Essa é uma piada de esqueleto bem antiga. Reiner gemeu baixinho. Brook ficou boquiaberto, como se tivesse levado um golpe enorme.
ficou petrificado no local. Oh, velho! Ah, vejam só, pessoal! Meus dentes de 90 anos realmente caíram no chão. Brooke disse para Rainer, apontando para o queixo dele no chão. Hahaha. Essa foi boa piada, Brooke. Frank riu alto e deu um tapinha no ombro dele em sinal de elogio. Após resgatar o Sanji restante e alguns outros, Rainer e seu grupo voaram imediatamente em direção à costa sudoeste da vila. Capítulo 425. O Chapéu de Palha, a Promessa. Sob o céu azul, um falcão planava com as asas abertas. Na orla da aldeia dos gigantes, sobre um penhasco, erguia-se uma ruína gigantesca sobre uma grande árvore. A ponte suspensa de corrente de ferro que ligava o reino inferior chegava até aqui. O chão estava coberto de musgo verde e trepadeiras, e ervas daninhas cresciam nas rachaduras dos tijolos de pedra dilapidados. Estas eram as ruínas do antigo Forte Horus. Outrora fora a morada do Rei dos Gigantes. Após a batalha entre o príncipe amaldiçoado Loki e o rei anterior, o forte foi abandonado. Mesmo para os gigantes, aquela ruína arquitetônica era magnífica. No momento em que Luffy e seu grupo saíram da ponte suspensa e entraram nela, ficaram profundamente chocados com a cena diante deles. O que você acabou de dizer sobre o príncipe amaldiçoado? O rei não está mais aqui? Usopp perguntou a Gaban. Os costumes locais de Elbaf que ele ouvirá daquele homem que se autodenominava Tio Chan o deixaram muito interessado. Gaban olhou para as ruínas dilapidadas do castelo à sua frente, com a expressão repleta de emoção, como se estivesse perdido em memórias do passado. Após um instante, sorriu e disse: é uma longa história. Não sei se você já ouviu falar do príncipe amaldiçoado, Loki. Naquela época, uma batalha irrompeu entre os gigantes. Ele matou o rei Harold. Mais tarde, foi necessário o esforço conjunto de todos os guerreiros gigantes e de Ruivo para subjugá-lo. Agora ele está aprisionado no reino inferior. Hein? Shanks. Ao ouvir a palavra-chave, Luffy virou a cabeça e olhou para o lado. Aquele cara é tão forte que precisa da ajuda dos tios gigantes para derrotá-lo? Ah, Loki não é apenas poderoso por si só, mas também comeu a lendária Akuma no Mi que foi passada de geração em geração entre os gigantes. Antes de Ruivo aparecer, quase ninguém conseguia detê-lo. Gaban explicou-lhe. Príncipe Loki? Espere um minuto. Acho que já ouvi esse nome antes. Nesse instante, Usopp pareceu se lembrar de algo e perguntou apressadamente. Será que foi o príncipe Loki quem deveria se casar com a filha da Big Mom Lola, mas foi abandonado no altar? Você também já ouviu falar disso? Hahaha. É ele mesmo. Gaban sorriu e acenou com a cabeça. Quanto à batalha que havia ocorrido no castelo naquela época, ele próprio não a presenciou. Naquele momento, Shanks tinha acabado de chegar a Elbaf. Os dois estavam em uma fonte termal conversando quando de repente ouviram a comoção vinda de dentro do castelo. Aconteceu tudo muito de repente. Quando eles chegaram, a situação já era irreversível. Os guardas caídos, o rei Harold moribundo, o ancião Joru com uma espada atravessada na cabeça. A verdade estava envolta em mistério. A única coisa que podia ser confirmada era que quem havia roubado o tesouro secreto da família real, a lendária fruta do diabo, era sem dúvida Loki. Mais tarde, o descontrolado Loki resistiu aos gigantescos guerreiros de todo o Elbaf com sua grande força. Ruiva ajudou a subjugar Loki e por fim, eles o capturaram e o aprisionaram sob a árvore do tesouro Adão. Ao subir agora há pouco, sentiu uma presença poderosa na floresta. Deve ser Loki. Luffy segurava um pedaço de carne com osso na mão. Ele deu uma mordida e disse enquanto mastigava. Ao contemplarem as ruínas à sua frente, o grupo não pôde deixar de se emocionar. Jamais imaginaram que algo tão chocante tivesse ocorrido naquele país considerado o número 1 do mundo. Luffy. Nesse instante, uma voz familiar vinda do céu chamou a atenção do grupo. Um falcão mergulhava rapidamente. Nami sentada nele acenava para eles. Reiner, Sanji e os outros também estavam lá. Ei, aqui, aqui. Luffy acenou com uma risada alegre e correu até lá. Após o falcão pousar, Reiner e os outros saltaram juntos. Nami agarrou a orelha de Luffy, que se aproximava, e disse com uma expressão nada amigável. E aí, qual é o problema? O Ruivo não é alguém que você sempre admirou? Pensei que vocês se conhecessem bem. Por que ele está com essa cara de quem vai brigar com você? É. Chopper ficou atônito por um momento e imediatamente olhou para Luffy. No entanto, Luffy não pareceu nada surpreso, como se já soubesse há muito tempo que isso iria acontecer. Hehehe. Porque eu disse isso ao Shanks naquela época, quando ele me confiou este chapéu. Luffy disse com um sorriso despreocupado, tirando o chapéu de palha das costas. Seus pensamentos dispersos o levaram de volta ao porto da Vila do Moinho de Vento, naquela época. Naquele momento, os piratas do cabelo ruivo estavam movimentando as coisas, preparando-se para zarpar. Um dia irei para o mar. Reunirei um grupo de companheiros que não serão inferiores a você. Encontrarei o maior tesouro do mundo. Com certeza me tornarei o rei dos piratas. Luffy, cujo rosto ainda era muito jovem, cerrou os punhos e, com toda a sua força, anunciou seu objetivo a todos. Todos os membros dos Piratas do Ruivo pararam o que estavam fazendo e ficaram ali atônitos, olhando para o menino de 7 anos à sua frente. Sua voz era tão firme. É mesmo? Vocês vão nos superar? Ruivo caminhou lentamente até ele. Com um sorriso cheio de esperança, tirou o chapéu de palha e olhou para o Luffy nervoso à sua frente. Então, vou deixar este chapéu de palha com você por enquanto. É a minha coisa mais preciosa. Ruiva colocou delicadamente o chapéu na cabeça de Luffy e disse com uma risada suave e leve. Cuide bem dele para mim.
Quando esse dia chegar, você poderá devolvê-lo com suas próprias mãos. Esse dia finalmente chegou, Shanks. Olhando para o chapéu de palha em sua mão, um canto da boca de Luffy se curvou levemente, revelando um toque de emoção em seus olhos. Uma brisa suave soprava pelo chão de pedra coberto de musgo. As raízes entrelaçadas e nodosas das árvores, que haviam brotado das fendas nas pedras, balançavam delicadamente ao sabor da brisa. No final da estrada pavimentada com pedras, um grupo de figuras de piratas era vagamente visível, suas auras poderosas quase irreprimíveis. Eles estão chegando. Luffy colocou o chapéu de palha de volta nas costas, ergueu lentamente o olhar e contemplou a distância. Svi! De repente, um vento forte surgiu do chão plano. As folhas farfalharam ao vento. Num instante, o vento e as nuvens mudaram de cor. O céu, que estava claro há apenas um segundo, de repente ficou escuro e sombrio. Isso é, que aqui do conquistador assustador. Não é um pouco exagerado? O impacto frontal fez com que os cabelos de todos ficassem emaranhados. Nami e os outros franziram a testa, seus olhos revelando uma profunda apreensão. Essa pressão imensa era simplesmente sufocante, como se estivessem sendo encarados cara a cara por uma fera selvagem. Apenas 5 pessoas conseguiam manter a calma sob essa pressão. Continua tão forte como sempre. Como se espera de Shanks. Um canto da boca de Luffy se curvou para cima, e seus olhos gradualmente se tornaram flamejantes. Zoro apoiou a mão direita no cabo da espada e deu um passo à frente, seus 2 olhos tão frios quanto uma espada, atravessando o espaço e atingindo em cheio a multidão do outro lado da rua. Ao sentir seu olhar, Olho de Gavião ergueu os olhos. Seus olhos penetrantes estavam repletos de perspicácia. Os dois imediatamente fizeram contato visual. Sanji também se destacou e, junto com Zoro, ficou à esquerda e à direita de Luffy. Ele pegou um isqueiro, abaixou a cabeça e acendeu um cigarro em silêncio. A propósito, quem é esse tio? As habilidades dele são incríveis. Depois de acender o cigarro, Sanji ergueu os olhos e não pôde deixar de dar mais uma olhada em Gaban, ao seu lado. Ser capaz de agir com tanta calma diante de um Akido conquistador como aquele. Esse velho definitivamente não era um personagem qualquer. Sou apenas um velho que já passou da minha melhor fase. Estou aqui apenas para me divertir. Não tenho intenção nenhuma de me intrometer nos assuntos de vocês, jovens. Gaban disse com uma risadinha. Reiner estava atrás, e uma aura poderosa também emanou de seu corpo, quase bloqueando todo o impacto frontal do Aki do Conquistador. Até mesmo um vice-almirante desmaiaria sob o Aki do Conquistador do Ruivo. Um Aki concentrado poderia até mesmo subjugar um almirante da marinha. Se ele não os protegesse um pouco, os poucos que estavam atrás dele provavelmente teriam dificuldade até mesmo em se manter firmes. Luffy deu um passo à frente para amortecer o impacto. Suas pupilas se concentraram repentinamente e uma onda de Aki do Conquistador também foi liberada. Estrondo. Um som ensurdecedor e estrondoso. No instante em que os 2 Aki do Conquistador de nível superior colidiram ferozmente, inúmeros raios negros irromperam do meio. Bum, bum, bum. Um relâmpago negro explodiu no chão, devastando furiosamente os prédios ao redor. Um furacão irrompeu, varrendo tudo. As nuvens escuras agitavam-se furiosamente, e um abismo gigantesco se abriu na densa camada de nuvens, dividindo o céu escuro em 2 lados. Até mesmo toda a área marítima próxima a Elbaf ficou extremamente turbulenta. Capitão, olhe para o céu. Será que foi causado pelo choque do Aki do Conquistador? É como se fosse o fim do mundo. A corrente marítima caótica provocou ondas gigantescas. O Vitória, que acabará de deixar a ilha, foi lançado ao mar. De pé no convés que tremia violentamente e olhando para a cena apocalíptica no céu, a tripulação de Kid tinha uma expressão grave que se tornava cada vez mais sombria. Será esse o verdadeiro poder deles? Em comparação, antes era apenas um aquecimento. Caramba! O garoto cerrou os dentes e fechou os punhos, com o coração extremamente relutante. No reino Yang de Elbaf, nas ruínas do antigo Forte Horus, o feroz choque das 2 ondas de Aki do Conquistador chegou a um impasse, empurrando-se uma contra a outra, sem que nenhuma cedesse, até que quase todos os edifícios ao redor foram reduzidos a escombros. Bum! Com o impacto final e vibrante, as 2 ondas do Aki do Conquistador se dissiparam repentinamente no ar. O ambiente voltou à calma, como se nada tivesse acontecido. O grupo de Ruivo finalmente apareceu diante deles. Quanto tempo, Luffy? Um leve sorriso surgiu nos lábios de Shanks, e seu olhar demonstrava um toque de satisfação. Você cresceu muito. E também cresceu bastante em altura. Hehehe. Finalmente te vi, Shanks. Luffy sorriu e olhou para o Ruivo. Ao se reencontrarem após 11 anos, a alegria e a emoção em seu coração tornaram quase impossível para ele conter o impulso de avançar. O olhar de Usopp era urgente enquanto ele examinava a multidão do outro lado. Finalmente ele fixou o olhar em um homem com uma faixa na testa e o cabelo preso em dreadlocks. Pai. No instante em que viu Usopp, Usopp não conseguiu conter um grito de empolgação. Um brilho cintilou em seus olhos, como se lágrimas estivessem prestes a brotar. Ei, ei! O que você está tentando fazer, seu pirralho? Os lábios carnudos de Usopp se curvaram num sorriso provocante. Ele disse, embora eu saiba que você teve uma jornada difícil, se você ousar chorar, cuidado, ou eu serei o primeiro a te dar uma surra. Hahaha. Você não está sendo um pouco rigoroso demais, Usopp? Você não é assim quando fala do seu filho. Lucky Rose deu uma mordida na carne que tinha na mão e soltou uma gargalhada sonora.
Mastigou um pouco, engoliu, ergueu o pedaço e acenou com ele para Luffy, que estava do outro lado, gritando. Ei! Quanto tempo, Luffy? Muito bem, Luffy. Vamos deixar essa cena carinhosa de lado por enquanto. Antes disso, não se esqueça que ainda temos mais uma coisa a fazer. Shanks falou baixinho e caminhou para a frente. A uma distância de cerca de 12 metros, disse a Luffy. Luffy, você ainda se lembra da nossa promessa? Ah, claro. Luffy sorriu e assentiu com a cabeça com uma expressão extremamente séria. Isso é bom. Se vocês não nos superarem, não terão cumprido a promessa. Com isso, a mão de Shanks já estava no grifo em sua cintura. Sem virar a cabeça, ele disse às pessoas atrás dele. Estão todos preparados? Não pensem que precisam que vocês peguem leve com eles. Se subestimarem os jovens, vocês é que vão sofrer as consequências. Não se preocupe, chefe. Eu vou cuidar do meu pirralho. E a Usopp disse com uma risada zombeteira, com o cano da arma apoiado no ombro. Seu olhar já estava fixo em Usopp. No acampamento do Bug, ao lado dos piratas do Ruivo, Olho de Falcão saiu. Ele sacou a espada negra Yoru das costas e apontou-a diretamente para Zoro, com um tom frio. Venha comigo, Roronoa. Era exatamente isso que eu estava pensando. Um sorriso frio surgiu no canto da boca de Zoro. Ele se virou para olhar para Luffy e assentiu, e os dois, junto com o Olho de Falcão, saltaram para dentro das ruínas. Valharra! Você se lembra de mim, Chapéu de Palha? Com uma risada estridente, Bug saiu voando da multidão. Sua maquiagem de palhaço estava exagerada enquanto ele mostrava os dentes e as garras e gritava. Isso mesmo. Sou eu mesmo. Aquele que quase te executou em Logueton naquela época. Quem é esse cara de nariz vermelho? Antes que Bug pudesse terminar, Luffy inclinou a cabeça confuso e cutucou o nariz com um olhar perplexo. Não me lembro de nada. Bug levou as mãos à cabeça e gritou incrédulo. Como ousam zombar do meu nariz? É desprezível demais. Irmãos, peguem ele. Bug acenou furiosamente com sua grande mão, ordenando que seus subordinados avançassem em massa. Cobrar. Vamos mostrar a esse desgraçado que ousa insultar Lord Bug uma coisa ou duas. Os piratas de aparência feroz, empunhando espadas e armas de fogo, saíram em enxame como uma colmeia. Quem te deu permissão para ficar na minha frente e dar ordens? Uma voz fria veio de trás, fazendo Bug pular de susto. Ele começou a suar frio e imediatamente seu pescoço se virou rigidamente para trás. Ele não, você que me escuta. Não tenho tempo para você agora. Acertaremos as contas na próxima vez. Bang! Crocodile chutou a nuca de Bug. A parte inferior do seu corpo se transformou em areia voadora e, vindo por trás, ele ultrapassou os piratas que avançavam. Ele segurava um charuto no canto da boca e seu olhar era indiferente enquanto encarava Reiner. Ele gritou em voz baixa. Cobra Negra, você não se esqueceu da antiga pontuação por este braço, não é? Você não arrancou isso de você mesma? Não é um pouco exagerado colocar isso em mim? Reiner ergueu a mão e criou uma fenda no vazio. Ele invocou os mortos-vivos do carcereiro Magellan e avançou diretamente contra Crocodile. Estamos nos preparando para ir, pessoal. Luffy agachou-se, com o punho no chão, o olhar fixo em Shanks. Os dois trocaram um sorriso e ao mesmo tempo se moveram, desaparecendo instantaneamente do local. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.